Olha que situação. Aquele auxílio emergencial que o governo criou no ano passado para amenizar os impactos da pandemia teria sido pago de forma irregular para quase 2 milhões de pessoas. E muitos que deveriam ter recebido esse benefício de R$ 300 nem viram a cor desse dinheiro em algumas parcelas. André Anelli, boa noite para você. Explica então para a gente aqui quais foram esses erros. Oi, Viviane, boa noite para você, boa noite a todos. Essas irregularidades foram constatadas pela Controladoria Geral da União, a CGU, em um relatório divulgado nesta segunda-feira. Na arte que nós preparamos agora, a gente especifica exatamente quais são essas irregularidades. A maior delas, 822 mil pessoas tinham emprego formal com carteira assinada. É uma irregularidade, a mais frequente. A segunda, cerca de 442 mil pessoas já eram beneficiárias do Bolsa Família. E com os dois benefícios, acabaram somando um recebimento muito maior do que aquele que era o limite estabelecido pelo governo federal. E o que chama a atenção da gente é que a irregularidade menos frequente, porém bastante numerosa também, foi de 15 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial mesmo depois de mortas. Viviane. André, o que a gente está querendo saber aqui é o seguinte: essas pessoas que não deveriam ter recebido vão ter que devolver esse dinheiro, e quem não recebeu e teria que ter recebido, ainda tem chance de ver a cor desse dinheiro aí, de receber esse benefício? Viviane, as pessoas que estavam programadas, estavam cadastradas para receber o auxílio emergencial e acabaram por algum motivo não recebendo, devem procurar o Ministério da Cidadania para que providências sejam tomadas. Agora, essas outras pessoas que já receberam, mesmo indevidamente, nesses casos ou em alguns outros, elas já estão sendo notificadas pelo Ministério da Cidadania para que devolvam o dinheiro. De acordo com o Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo auxílio emergencial e agora também o Auxílio Brasil, cerca de 5% das pessoas irregulares já devolveram os recursos. Isso representa pouco mais de 44 milhões de reais. Viviane. Obrigado pelas informações, viu, André? E olha, o deputado federal Laerte Bessa, do PL, se envolveu numa discussão num bar no setor de indústrias gráficas no fim de semana. A confusão teria começado, sabe por quê? Por causa da conta. Então vamos conversar aqui agora com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Explica pra gente, né, então, o que foi que aconteceu? Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, Laerte Bessa disse que tudo não passou de um mal entendido, que ele realmente estava com 6 amigos neste bar e que saiu para ir embora, já que a responsabilidade de pagar a conta acabou ficando com o grupo de amigos. No vídeo, é possível ver o deputado sendo impedido de sair do estabelecimento. O segurança até abraça o corpo dele. As pessoas ficam ali em volta, gera inclusive uma aglomeração, muita gente sem máscara, até mesmo o próprio Laerte Bessa. O deputado disse que tudo terminou numa boa, que ninguém procurou a polícia para registrar o caso e que os colegas que ficaram no bar pagaram a conta. Laerte Bessa tem um histórico de se envolver em confusão. Em 2019, ele agrediu com empurrão, chute, o porteiro do condomínio onde morava em Águas Claras e ameaçou o funcionário de morte. Tudo isso por causa de uma regra do edifício que impedia a entrada de entregadores depois das 11 horas da noite. E o deputado estava esperando uma pizza e queria recebê-la no apartamento. Em setembro do ano passado, ele foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$20 mil por danos morais ao porteiro. E na época ele inclusive comentou a sentença, disse que foi merecida e que naquele dia tudo aconteceu porque ele tinha perdido a cabeça, Viviane. Pois é, obrigada, Vanessa. Bom, pelo menos nesse fim de semana aí, né, ele conseguiu se segurar e não teve nenhum tipo de agressão, como nesse outro caso que você contou pra gente. Boa noite, viu? Ano de eleição, e aí vem a pergunta: tudo certo com o título eleitoral? Acho que nem todo mundo respondeu que sim, né? Porque, de acordo com o TRE, mais de 30 mil brasilienses tiveram documento cancelado por não justificar a falta nas 3 últimas eleições. E muitos nem sabem, nem têm ideia da dor de cabeça que isso pode causar. Até para pegar empréstimo fica complicado, sabia? Veja na reportagem que a Vanessa Vitória preparou pra gente. Olanise nunca teve problemas com a justiça eleitoral. Votar é importante, né? Porque foi um direito que a gente
que foi conquistado, não foi dado. Então a gente tem que ir para a rua e tem que votar. O Henrique também nunca teve o título cancelado. Para ele, votar é um exercício de cidadania. Mas se estiver fora de casa no dia da eleição, sabe que o importante é pelo menos justificar. Quando eu não estou em Brasília, eu voto em Brasília. Quando eu não estou em Brasília, eu justifico ele na minha cidade que eu estou, né? E assim, nunca paguei multa também por conta disso. A Elisângela está sempre atenta aos prazos e sabe a importância de estar em dia com a Justiça Eleitoral. É muito importante, né? Exercer a cidadania, exercer a nossa voz, o que a gente opinar pelo que está acontecendo no nosso país. Olanise, Henrique e Elisângela não estão entre os mais de 30 mil eleitores no Distrito Federal que tiveram o título cancelado por não justificar a ausência nas 3 últimas eleições. A boa notícia para essas milhares de pessoas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, é que ainda dá tempo para regularizar o documento e votar agora em 2022. Mas é bom ficar atento ao prazo. Termina no dia 4 de maio. Graças à tecnologia, né, e à rede de computadores, a gente pode fazer hoje tudo isso pela internet. Se ela já sabe que ela não votou, se ela já tem pleno conhecimento, ela já vai lá em quitação de multas e ela vai fazer o pedido, vai emitir a guia, vai fazer o pagamento para pagar essas multas. O simples pagamento não faz com que o seu título seja restabelecido. Você vai ter que entrar também pelo sistema e fazer um requerimento para que o seu título possa ser regularizado. E não é apenas a questão da multa. Quem deixa de votar e não justifica em 3 eleições seguidas, além de não poder participar das próximas, quem tem o título cancelado também não pode tirar passaporte, nem carteira de identidade, fica proibido de pegar empréstimos na Caixa Econômica Federal, não consegue se inscrever no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ou em concursos públicos. E se já for servidor, fica sem receber salário, além de não poder renovar matrícula em instituições de ensino superior gerenciadas pelo governo federal. As pessoas não entendem que elas fazem parte do processo democrático, o voto delas é essencial para a continuidade da democracia. A Esther completou 18 anos em julho do ano passado. Ela está com tudo pronto para ter o documento. E mais do que isso, quer exercer o direito de cidadania. Desde os últimos processos políticos, históricos que atravessamos, eu consegui entender que o voto e a responsabilidade de ser um eleitor comprometido, é a ferramenta que a gente tem para gerar mudança na sociedade, né? Que legal, exatamente isso, viu? E por causa da pandemia da Covid-19, o TRE-DF suspendeu o atendimento presencial por tempo indeterminado. Então, se você precisa regularizar o seu título de eleitor ou tirar o documento pela primeira vez, é só acessar o site do TSE ou o aplicativo e-Título. E se você está nessa lista aí dos títulos cancelados, mas está de olho no emprego público, então você tem que correr para colocar a sua situação em dia. Porque o ano de 2022 começou cheio de oportunidades para quem quer tentar concursos públicos. Hoje, por exemplo, foram abertas as inscrições para o TJDF, que muita gente estava esperando. Mas além dele, tem pelo menos outros 3 em áreas como saúde, segurança e educação. Na cidade conhecida por ser a referência do serviço público quando se fala em mercado de trabalho, há sempre alguém de olho nos concursos. Só hoje, no Diário Oficial do DF, a Secretaria de Economia autorizou a abertura de 3 concursos. Para a área da saúde, são ao todo 361 vagas de contratação imediata para cirurgião, dentista, enfermeiro e médico. Na área da segurança, são 50 vagas para delegado da Polícia Civil. Mas o maior número é para a educação. Só para professor são 776, além de outras 3.000 para um cadastro reserva. A Sheila estuda há 4 anos para tentar conseguir se efetivar na rede pública de ensino. É formada em pedagogia, mas até hoje não conseguiu trabalhar na área. Eu estudo em casa online, depois após o trabalho, quando der um tempinho. Tem grupo de professores também, a gente vai trocando informações e ideias por lá também. Apesar de não ter saído ainda o edital com o conteúdo e a data das provas, esse professor de cursinho ressalta. Primeiro, faça uma boa definição de área. Entenda o que você quer, o que você se propõe dentro da administração pública e escolha bem a área. Segundo ponto importante é você ter técnicas de estudo. Por último, escolha bons materiais como PDF, videoaula, audioaulas, bloco de exercícios alinhados à teoria.
Dessa forma, você vai poder utilizar, alinhando com o seu perfil, aquilo que te dá mais aprendizado. Até porque já há concursos com data marcada. Estão abertas as inscrições para o TJDFT. São 112 vagas, 24 para técnico judiciário e 88 para analista judiciário. Os salários vão de R$ 7 a R$ 12 mil. As inscrições são no site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 14 de março. As provas estão previstas para o fim de maio. Para mim, o TJDFT é uma grande oportunidade de mudança de vida e o meu maior aliado sou eu mesma, porque eu tenho que seguir o meu cronograma, tenho que lidar com a minha rotina e tenho que fazer de tudo para cumprir certinho aquilo que eu propus para a minha vida. É isso, ter foco, né? E vocês viram agora há pouco, então, que para tirar passaporte também tem que estar com o título de eleitor em dia. Isso serve para todos acima de 18 anos. E estando tudo certo, imagina poder entrar nos Estados Unidos sem precisar enfrentar aquela fila de imigração. O governo anunciou hoje que anunciou que a partir de hoje, os brasileiros podem aderir a um programa que permite esse acesso mais fácil. E o Alexandre Leorati vai explicar para a gente como é que tem que fazer isso, né? Boa noite para você, Alexandre. Boa noite, Viviane, a todos que nos acompanham. Uma opção para evitar aquelas filas enormes da imigração. O brasileiro que tiver interesse em fazer parte do programa deve preencher um cadastro, um formulário na plataforma oficial do programa e pagar uma taxa de $100 não reembolsáveis. Após uma autorização prévia, deve preencher um novo cadastro com toda a documentação e burocracia necessária. Após essa parte, Viviane, tem que ter uma autorização das autoridades americanas que cuidam de toda essa parte de imigração. Foi aprovado? Maravilha, agora você pode furar a fila da imigração e entrar nos Estados Unidos por meio daqueles quiosques automáticos que vão ter em aeroportos pré-selecionados. Então, é uma plataforma automática que o brasileiro passa ali e já é liberado para entrar no país. Esse programa, Viviane, já é negociado pelos dois governos há muitos anos e serve não só para incentivar o turismo entre os dois países, mas para também facilitar a vida de empresários que às vezes têm negócios e reuniões marcadas nos Estados Unidos em uma determinada data e horário e precisam encarar aquelas filas enormes para entrar no país. Agora, o que o governo espera é que todo esse processo, tanto para o turista, tanto para quem tem negócios nos Estados Unidos, seja feito de forma muito mais rápida. Viviane. Obrigada, Alexandre. Olha, o pessoal economizando tempo aí também, né? Boa medida. E o homem que matou uma menina de 8 anos esfaqueou outras 4 mulheres numa casa lá em Samambaia, um caso que chocou no fim de semana, agora vai responder por 5 feminicídios. Depois da morte de uma menina de apenas 8 anos, a Polícia Civil resolveu fazer um novo indiciamento contra Adenilson de Souza, de 35 anos. Agora, ele deve responder por 5 feminicídios, 4 tentados e 1 consumado. Por conta de serem todas da mesma família, ali na casa delas, não é? Houve a agressão, é uma violência doméstica, porque é a companheira dele. Então, ali era uma reunião familiar. Por isso que a gente vai fazer esse ajuste, é um ajuste de indiciamento. Adenilson foi preso em flagrante no sábado após tentar matar a esposa e esfaquear mais 3 mulheres e uma criança. Na manhã desta segunda-feira, em audiência de custódia, o Ministério Público determinou prisão preventiva. O homem está preso na DPE e aguarda encaminhamento para o sistema penitenciário. De acordo com a Polícia Civil, Adenilson é um homem bastante agressivo. Ele já possui 4 inquéritos de Maria da Penha em um relacionamento anterior a com Eudicilene. O último, inclusive, é de 2020. Há 2 anos com Eudicilene de Souza, o casal vivia uma relação conturbada e o crime foi motivado por ciúmes. A menina de 8 anos, que levou uma facada no abdômen, morreu no domingo. 3 vítimas continuam internadas na UTI em estado grave. A 4ª teve alta nesta segunda-feira. Ele alega que, em relação às outras vítimas, que ele não se recorda dessa parte. Que, com relação às outras facadas, ele não lembra se teria agredido a criança ou as outras moças que estavam na casa. Que ele se recorda exatamente que desferiu os golpes com relação a ela. E que era essa a intenção dele.
Nossa, e tantas mulheres envolvidas, né? E a polícia confirmou que mais uma das vítimas morreu. Eunice Maria, de 54 anos, avó da criança. Ela estava internada no Hospital Regional de Taguatinga. Agora são 2 feminicídios confirmados. E a polícia divulgou a foto do suspeito pela morte de mãe e filha encontradas num córrego na região do Sol Nascente. A gente falou sobre isso aqui no final do ano. O crime foi em dezembro do ano passado e, pasmem, ele era amigo daquele Lázaro Barbosa. Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos, é apontado pela polícia como o principal suspeito de ter matado mãe e filha em dezembro do ano passado. Ele está foragido. Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, grávida de 4 meses, e a filha, Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos, saíram de casa para ir até um córrego na região do Sol Nascente e desapareceram. Depois de 11 dias de buscas, os corpos foram encontrados cobertos por folhas em uma região de mata. Segundo a polícia, o suspeito deixou o DF com a família assim que os corpos foram encontrados. Continuamos aí no final do ano passado, início desse ano, buscando aí elementos de prova e chegamos à autoria, né? Quer dizer, chegamos aí à participação de Jefferson nesse crime bárbaro. O laudo confirma que Shirlene foi morta com 37 facadas e Tauane estrangulada. Mas, segundo a polícia, ainda não é possível afirmar que mãe e filha foram vítimas de violência sexual, já que os corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição. Nós não descartamos essa possibilidade, de forma que precisamos aí da localização e oitiva desse criminoso, né, mas é uma linha de investigação, haja vista que houve aí a reação das vítimas. Outro detalhe que chama a atenção dos investigadores é que Jefferson era amigo de Lázaro Barbosa, autor de uma chacina em Ceilândia em junho do ano passado e que foi morto em confronto com a polícia após 20 dias de fuga no entorno do DF. Segundo a polícia, Jefferson e Lázaro chegaram a praticar crimes juntos na região de Ceilândia. Temos informações de que tanto o Jefferson quanto o seu irmão eram amigos ali do Lázaro, utilizavam ali, eram tidos como carroceiros aqui da região e teriam cometido crimes aí na região em conjunto. Essa foto foi divulgada para que você possa ajudar também a polícia. Se você tiver alguma pista, ligue para 197, não precisa se identificar. Olha, se você teve algum problema por conta da queda de energia, e olha que foram muitos casos nos últimos meses, então fique atento, viu? Porque as agências móveis da Neoenergia foram estacionadas esta semana em 3 regiões aqui no DF. E o que você pode fazer? Serviços como parcelamento de débitos, troca de titularidade e solicitação de danos elétricos podem ser, então, solicitados nesses pontos de atendimento presencialmente. E onde é que estão essas agências? No Cruzeiro Novo, na quadra 811, próximo ali à Feira Permanente. Uma outra agência está na Praça da Estação Águas Claras, ali na Avenida Pau Brasil. E a terceira, no Jardim Botânico, no condomínio Jardim Verde, ali na QI 23. Os atendimentos começam hoje, vão até sexta-feira. Na verdade, já fecharam por hoje, né? Porque é das 9 até as 5 da tarde. Mas amanhã, até sexta-feira, você pode, então, procurar uma dessas agências. E não é necessário fazer agendamento prévio, viu? Agora, tá de olho no mercado de sucatas? Então, tem uma dica aí super boa para você. É o leilão do Detran. São 406 veículos conservados e outras 743 sucatas. A visitação começou hoje, vai até sexta-feira, dia 11, às 5h30 da tarde. Então, lembrando que as visitas têm que ser agendadas, nesse caso precisa. Podem ser ali pelo telefone ou então pelo e-mail. Os dois estão aí na tela para você. E fica um alerta para quem tem carro apreendido lá no Detran, viu? Se não regularizar a situação até o dia 11, o veículo vai para leilão. E o Espaço Cultural Renato Russo foi reaberto no final do ano passado. E a partir deste mês vão ter várias atividades novas, todas elas para o público. E depois de muito tempo, a Gibiteca também deve ser reaberta ainda neste semestre. O Espaço Cultural Renato Russo voltou a abrir as portas ao público em dezembro do ano passado. O local ficou fechado para visitação cerca de 1 ano e meio por causa da pandemia. Mas agora, em fevereiro, as atividades presenciais ganharam um reforço cheio de novidades. Atividades na área de teatro, de música, de dança, atividades de formação.
como oficinas de teatro para crianças, para adultos. O complexo fica na 508 Sul. São quase 2.000 metros quadrados de pura arte. Na Praça Central, a exposição Revivendo Êxodos. São mais de 600 fotografias. Essas fotografias foram feitas por alunos das escolas públicas, né? É uma exposição que resgata, né, a educação patrimonial. Ao todo, são 4 salas de espetáculos, 2 galerias, um galpão das artes. Um lugar que conta a história de muitos artistas da capital. O Alonso é ator e fez aula aqui no Espaço Cultural Renato Russo quando ainda estava na faculdade. 15 anos se passaram e hoje ele é servidor da Secretaria de Cultura e trabalha no complexo. Cheguei a fazer um curso aqui de leitura dramática com a Adriana Lodge, eu acho que em 2007, mais ou menos, e também já posei como modelo vivo para um dos professores de artes visuais daqui. Essa é a Gibiteca do Espaço Cultural. O local está fechado desde 2013. O ambiente tem um acervo de mais de 30 mil gibis, alguns históricos, como essa edição do Tio Patinhas, de maio de 1988. A expectativa é de que o público volte a conferir tudo isso nos próximos meses. O espaço deverá ser reaberto ainda nesse semestre. Este ano, o GDF investiu R$2 milhões no espaço, o que vai permitir ampliar a programação do complexo nos próximos 2 anos. Uma boa oportunidade, né, gente, para a gente poder melhorar, então, nossa cultura. Então, aproveite esse espaço e aproveite a sua noite. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau.